Boa tarde, pessoal. Maranata. Um ótimo início de semana para todos. Que Deus nos abençoe aí durante essa semana. Coloque o seu anjo protetor, né? Jesus Cristo esteja ao nosso lado, nos livrando de todos os males. E o Santo Espírito nos fortalecendo e nos preparando para vencer as dificuldades do dia a dia. E ajudando-nos a encontrar tempo para sermos testemunha do Evangelho e meditarmos nas Sagradas Escrituras. Quero fazer um anúncio aqui pro pessoal, para que vocês se inscrevam também no canal de um amigo meu chamado André Timóteo. Um rapaz simples, humilde e de um caráter imenso e cativante, né? Cantor, pregador. A vocês aí, adventistas da região de Maringá, que possam também, né, entrar no canal dele, entrar em contato com ele, chamá-lo para visitar a sua igreja, levar a mensagem. E não é só em adventista que ele prega. Prega na Assembleia, na Presbiteriana e também na Só o Senhor é Deus. E as quais estiver disposto a ouvir as suas lindas canções e a palavra de Deus. No mais, também vou dar meu pitaco aqui sobre o debate, né? Que eu estive analisando alguns fatos aí que tá todo mundo comentando, né? E o Elias Soares, como sempre, soltando os fogos, né? Jogando com a maioria, lembrando que a voz do povo não é a voz de Deus, porque se fosse assim não teriam crucificado o Cristo, mediante a instigação dos próprios líderes religiosos da época. Então você vê que muitos aí corrompem pelo erro, e a minoria foi lá quem teve a razão. Mas neste caso aqui vamos procurar expandir um pouco do tema. E pasme que eu vi em algumas falas do próprio Augusto Vailate, um grande teólogo também erudito, mas na minha visão infectado pelo imortalismo, abraçando um pouco a visão holística da Bíblia e de repente escorregando e crendo na ideia do inferno imediato e do Gasparzinho que sai do corpo, né? Algo que ele diz que a própria Bíblia não revela e que só fala de ressurreição, que é o que a gente sempre prega aqui no nosso canal. Mas pois bem, o que eu quero levantar assim, debate desse tipo são grandemente abençoados, porque dá ao aquele ouvinte, ao que está assistindo, a oportunidade de analisar os dois lados. E é bom assim a gente gravar e não tirar conclusão precipitada pela ideia da nossa cultura. Como não fazer isso lendo a Bíblia e procurar entender a cultura daquele povo. Esse é o princípio, não irmos para a palavra de Deus com as nossas próprias ideias, né? Mas segundo o texto apresentado de uma maneira equivocada, do jeito que foi apresentado, principalmente na pergunta do programa, mas do que está escrito aqui, por exemplo, Tartaru ou Tartarossas, na mitologia judaica era onde os titãs ou os deuses eram levados para serem presos e castigados, e eles não eram mortos para ir lá, né? Quando você vai ler aqui o início da carta de Pedro, dentro do contexto, os anjos caídos não morreram e os profetas que estavam pregando a mentira não morreram. Aí ele vai citar depois os que não ouviram Noé, né? Que também, dependendo de quem vai achar o que era, quem eram aquelas pessoas, tem um que coloca como Gênesis 6:2, sendo, né, os filhos de Deus transando os anjos com pessoas humanas, mas isso aí é uma viagem. Então, dependendo de qual visão que você está vendo, entra na cultura do povo da época para você entender o que ele está falando. E o contexto imediato das Sagradas Escrituras, buscar entender, e também, por exemplo, depois os livros, né, culturais da época. Por exemplo, é que eu anotei, né, a palavra Tartarossas, que na nossa Bíblia está traduzido por inferno, uma gota de pinga na palavra de Deus, visto que quem fez a tradução não tinha a visão judaica em mente, mas a traduziu de acordo com o seu próprio credo religioso e com sua visão cultural, colocou a palavra inferno. É preferível deixar a palavra original e deixar com que o leitor ele busque entender realmente o significado da coisa. Porque na nossa cultura helenizada, a gente vai ver inferno de acordo com o mundo prega, a gente pensa que já está pegando fogo lá. E o texto não está dizendo isso, né? A palavra pode ser colocada como encarcerar, prender ou encerrar. Então ele estava separado em algum lugar, por exemplo, aguardando o juízo, que é o que o texto está dizendo. Os mortos no dia de Noé estão na sepultura, não estão no céu.
Os anjos caídos estão presos nesse mundo que são os demônios. Foi os que disse: Jesus, não está na nossa hora, o que você veio fazer aqui antes da hora? Jesus disse que o inferno era pro diabo e pros seus anjos. O homem, se for lá, vai de teimoso. E não vai. No Apocalipse 20, quando junta Gog e Magog, que são os ímpios, para lutar contra a cidade santa, vem um fogo do céu e queima todo mundo. Então é assim, tomar cuidado para não colocar a Bíblia em contradição. Avalie as duas propostas. Foi um grande debate, né? Independente da visão antropológica que cada um tem. Mas não faça com que a Bíblia se contradiza. Por exemplo, né, essa palavra também ela, na Septuaginta em Jó 38:8 não diz que ninguém morreu ali para estar lá, né? Salmo 146:7, 2 Reis 17:4, né? Em Apocalipse 12:9-11 diz que ao lutar no céu com Miguel, os anjos caíram para essa terra. Essa terra é um símbolo da prisão, que todos nós estamos infectados pelo pecado. Se morremos, dormimos e ficamos aqui. Os anjos caídos caíram e estão presos aqui até o dia do juízo, quer queira ou quer não. Essa é uma verdade bíblica, né? Então assim, um grande debate. Mas infelizmente, se for para o gosto da maioria, muita gente vai morrer preso na ignorância. Analisem. Estamos aguardando a segunda parte. Aí sim teremos um aprofundamento melhor no que o texto está dizendo, um estudo exegético melhor da palavra e do contexto. E vamos ver, né, que Deus possa abençoar a todos aí, acrescentando a graça e o conhecimento da palavra de Deus. E a também se espelhar nesses estudiosos sinceros e que estão lá para trazer a verdade e não ir assim pela maioria, como fez o grande Elias Soares, também um estudioso da palavra de Deus, mas que de vez em quando escorrega no quiabo. E as minhas perguntas ele não respondeu nem sobre o que eu fiz no vídeo que ele viu, tanto CACP sobre os imortalistas, para provar na Bíblia, e nem também o do que eu perguntei aí sobre o Tártaro aí desse debate. Não respondeu, disse que ia responder e não respondeu. Mas fica aí um abraço a todos, aguardem o próximo debate e que a gente possa ser iluminado por Deus para juntos nos prepararmos para o reino eterno. Um abraço do Caipira. E inscreva-se no canal do André Timóteo, no meu canal do Caipira Cougar, no Corsário Adventista e no dos membros aqui do Corsário Adventista. Um abraço a todos.